a Elia, Ana Luísa, toda a galera aí. Pessoal, a partir de agora a nossa aula está sendo gravada, tá bom? Então, todo mundo que chegou agora aí, pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui em 33 alunos, mais o Jura aqui. Falar que, mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. Estou tendo a honra de começar essa semana Unesp com vocês, né? E essa semana, pessoal, quem dará a parte de Química para vocês será o Jura e o professor Inácio, né? A primeira semana FUVEST foi o Eduardo e o Inácio. O Enem foi o Jura e o Edu. E essa semana, VUNESP, eu e o professor Inácio. Nós estaremos aí a responsabilidade de falar um pouquinho da parte de Química. Eu preparei alguns slides para vocês, de algumas dicas. Mandei esses slides semana passada para o professor Inácio. E falei assim para ele, Inácio, trabalhe temas diferentes desse que eu vou passar. Então, pessoal, eu e o professor Inácio vai tentar fazer igual a gente fez no Enem, né? Eu e o Du fizemos no Enem. Dar dicas para vocês, aquilo que pode cair, o perfil da prova, né? Como eu falei para vocês, eu trabalhei química orgânica. Química orgânica não foi tão forte essa vez do Enem, só que caiu aquele do Enem, acho que vocês lembram, da cadeia poliinsaturada com hidroxila terminal. Hidroxila, né? Vocês lembram na revisão que eu falei que hidroxila é OH naquela revisãozinha de álcool que eu dei, né? Então a alternativa era aquela cadeia aberta que tinha duas duplas, né? Poliinsaturada, quando tem mais de uma dupla, duas duplas e um OH terminal, se eu não me engano, era a alternativa B. Não sei se era isso realmente, né? Mas, enfim, caiu ali pelo menos uma de química orgânica e deu para revisar bastante coisa. Termoquímica, que é uma matéria sempre cobrada, eletroquímica, não foi tão cobrado dessa vez, eles pautaram muito em química geral. Sem problema. E hoje a gente vai falar um pouquinho da prova da VUNESP com vocês, tá bom? Já quero deixar um bom dia aos que entraram agora também, tá, pessoal? Sejam bem-vindos. E eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal, para a gente poder trabalhar aqui os slides que eu preparei para vocês, tá bom? Momentinho só, tá compartilhando a tela. Isso, pessoal, vocês devem estar vendo minha tela compartilhada aí. Se vocês puderem mandar aí no chat, pelo menos um sim, que vocês estão vendo minha tela compartilhada, Super Revisão Unesp, estão vendo? Beleza, obrigado, Matheus. Matheus, Carol, já mandaram um sim. O Gui também, valeu, Gui. O Edu, valeu, galerinha. Obrigado, Ellen. Pessoal, então nós vamos começar a nossa Super Revisão Unesp. Gente, eu falo para vocês o seguinte. Esse ano as provas estão muito diferentes, né? A Unicamp não, a Unicamp até que manteve o perfil dela, a FUVEST também, né? Mas o Enem foi uma surpresa, como eu falei para vocês, o Enem eu achei uma prova muito gostosa de fazer. Particularmente falando, eu não gosto muito do Enem, porque ele tem muita pegadinha, muita interpretação, e esse ano eu achei a prova um pouco mais objetiva. E quando eu falo prova objetiva, não tem como não lembrar das provas elaboradas pela Fundação VUNESP. Vocês sabem que a VUNESP ela é uma fundação que ela prepara provas não só para a Unesp, mas outras instituições, né? Um exemplo disso é a FAMERP e a FAMEMA. Porém, a prova que a Fundação VUNESP prepara para a FAMEMA, FAMERP, Santa Marcelina e tantas outras, tem um perfil um pouco diferente daquele que ele apresenta para a Unesp. Por quê, Jura? Quando a VUNESP prepara as provas para a seleção da Unesp, ela envolve outros aspectos. Porém, ela não perde o perfil de ser uma prova objetiva. Eu falo que a prova de química tá, pessoal? Não sei as outras disciplinas, mas deve manter o mesmo padrão. Mas a prova de química da VUNESP são questões muito objetivas e de fácil interpretação. Elas são um pouco mais objetivas. Ela dá um texto de motivação, um texto de conhecimento ali, mas as perguntas são muito objetivas. É tipo assim, tem uma substância tal numa situação tal, quanto eu vou ter disso? Então elas são mais fáceis de interpretar. Então antes da gente falar um pouquinho da prova, das questões como aparece, galera, eu vou falar um pouquinho do perfil da prova de Química da Unesp com vocês. E aqui eu dei 4 dicas muito importantes, tá bom? A primeira, em torno de 10% da prova da Unesp são questões de Química, em torno de 9 questões. Vocês sabem que a prova da Unesp é composta por 90 questões, e dessas 90 questões, em torno de 9 questões são Química. Tem ano, pessoal, que a prova de Química tem 10 questões, então varia entre 10, 9, mas geralmente 10% da prova
é química, tudo bem? Então, você gabaritando química aí, você já acertou praticamente 10% da prova, beleza? Uma das dicas mais importantes, pessoal, isso aqui dá uma raiva, que às vezes eu falo para o aluno não percebe. Na última página da prova, sempre, até coloquei em letra maiúscula, sempre há uma tabela periódica para consulta. Quantos alunos já vieram falar comigo depois da prova assim? Nossa, Júlia, tinha uma questão de química lá, mas precisava da tabela periódica para fazer. Aí eu falava, por que você não consultou a tabela? Eu não tinha tabela. Falei, você olhou na última página? Nossa, não acredito. Pessoal, então toda vez que você precisar de uma tabela periódica para consulta de localização de um elemento, para uma massa atômica, sempre você vai ter que olhar na última página da prova. Sempre há uma tabela periódica na última página da prova na prova da Unesp. Tá bom, galera? É uma tabela periódica simples, eles dão apenas o número atômico, a massa atômica e o símbolo, tá? Geralmente não vê o nome do elemento, tem anos que eles trazem o nome do elemento, mas às vezes nem utiliza-se muito, tá? Mas sempre é uma tabela periódica na última página para consulta, tá, galera? Então fique muito atento. Precisou de tabela periódica? Diferente do Enem. O Enem teve uma questão de estequiometria que caiu, né? Uma questão de estequiometria no Enem, e ele deu as massas molares no enunciado. Dada a substância tal, entre parênteses, o valor da massa molar, a Unesp não faz isso. A Unesp, ela dá o texto corrido e te dá a tabela periódica lá na última página. Beleza, galera? Então esse é um outro perfil bem interessante da prova da Vunesp. Penúltima dica, pessoal, ó, são questões técnicas e objetivas. Nos últimos anos, a Unesp tem trazido questões mais contextuais, porém não exige tanta capacidade interpretativa quanto as questões de química do Enem. Pessoal, se você olhar a Unesp de 2016, 2017 para cá, a gente percebe que há muita questão contextual. Contextual é o seguinte, dificilmente a Unesp vai te perguntar assim, qual que é o nome da passagem de sólido para líquido? Não, ela vai contar uma historinha. Uma pessoa foi fazer um gelo, esqueceu a forminha de gelo em cima da pia. Passado uma hora, ela percebeu que todo o gelo derreteu. Qual que é o nome desse processo? Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Mas ela não vai fazer pergunta tão objetiva, mas pela interpretação, pelo contexto, você interpreta. E os textos que ela dá, pessoal, ela não dá texto muito longo. Ela conta uma historinha bem rápida para chegar. Então, nos últimos anos, a Unesp tem trazido muitas questões contextuais, mas interpretar não é tão difícil. Tá? Então a gente fala que é uma prova mais objetiva, você consegue entender, ela dá apenas textos que te levem ao raciocínio, beleza? E a última e principal dica, pessoal, isso é uma coisa que tem acontecido muito, muito, muito na prova da Unesp nos últimos anos. Olha isso aqui, ó. Ultimamente, a maioria das questões de química apresenta interdisciplinaridade. Pessoal, essa palavra interdisciplinaridade é a menina dos olhos dos educadores contemporâneos. Eles sempre falam, porque nem, por que o Enem traz ciências da natureza? Porque eles falam que a física e a biologia não pode estar desconectada da química. Concordo, e não só biologia e física. Matemática, português, história, filosofia. Ano passado, pessoal, quando eu falo ano passado, entendam 2019, tá? Que é como se minha cabeça estivesse em 2020 ainda. Mas na prova, nos vestibulares do ano passado, em 2019, teve uma questão da Unicamp, que ele trazia um texto em inglês, você utilizava um cálculo de física e noções de química para responder uma questão. Ele dava um texto sobre uma bomba, se eu não me engano, sobre o acidente de Chernobyl. E aí você tinha que trabalhar com meia-vida, que é um conceito de química, e fazer um cálculo de física. Então, essa palavra interdisciplinaridade, ela está muito é a menina dos olhos dos professores aí atuais. Então, você nunca vai ver uma questão da Unesp falando de química pela química, ou biologia pela biologia. Você vai ver que grande parte das questões, para você achar a resposta correta, você tem que associar a química à biologia, a química à física, a química à matemática. Então, ultimamente, pessoal, a prova da Unesp, ela tem esse perfil. Tudo bem?
Porém, como eu falo para vocês, pessoal, não são conteúdos tão aprofundados assim. Você tendo noções básicas de química e noções básicas de biologia, você consegue responder uma questão de interdisciplinaridade. Ela não exige muito. Isso que é o legal da prova da VUNESP. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, que se é uma prova mais fácil de interpretar, a tendência é que eu acerte mais questões. Qual que é a parte ruim? Que se ela é mais fácil para mim, ela também é mais fácil para os meus concorrentes. Então não posso dar bobeira. Que às vezes uma ou duas questões da Unesp te impede aí para a segunda fase. Tá, pessoal? Então a gente tem que ter essa noção também. Às vezes um aluno chega e fala assim, professor, então a gente tem que ter essa noçãozinha também. Então agora chegamos na parte de resolução de exercícios, galera. Eu vou comentar um para vocês, mostrar para vocês de que maneira aparece essa interdisciplinaridade. E a primeira questão que eu queria comentar com vocês é uma questão que caiu no último vestibular da Unesp, tá? Então, Unesp 2020, tá? Onde ele fala um pouquinho dessa questão da interdisciplinaridade. Ele fala assim, ó, o Brasil já é o segundo país que mais realiza cirurgia bariátrica, que reduz o tamanho do estômago. O paciente consegue emagrecer porque perde a fome radicalmente, a quantidade de comida consumida cai a 1/4, em média, por falta de espaço. Apesar dos avanços técnicos e das facilidades, a cirurgia está longe de ser uma intervenção simples. Galera, na boa, esse texto aí não serve para nada. Esse texto é só um texto motivacional para você saber do que se trata e etc. O exercício, realmente, o que você precisa, ele vai começar a partir desse próximo parágrafo que ele diz o seguinte. Além de aumentar a sensação de saciedade, mesmo com pequena ingestão de alimentos, a redução do estômago também reduz a quantidade de suco gástrico secretado pela parede estomacal, comprometendo a digestão do alimento nessa porção do aparelho digestório. Aqui, pessoal, esse parágrafo, ele também não vai ser tão decisivo assim para você saber o exercício. Na realidade, você olhando ali o finalzinho, você já consegue entender o que ele quer. E ele começa fazendo uma pergunta de biologia e depois uma pergunta de química. Primeira pergunta de biologia. A principal enzima digestória do suco gástrico. Gente, ele poderia começar o exercício nesse parágrafo. Ele poderia resumir a pergunta nessas 3 últimas linhas. A principal enzima digestória do suco gástrico. Então, aqui está a primeira pergunta de biologia. Agora vamos à pergunta de química. A estrutura química dos monômeros das moléculas sobre as quais atuam. Então, pessoal, aqui envolve um conceito de química e um conceito de biologia. Vamos primeiro, então, para o conceito de biologia, que ele pergunta a principal enzima digestória do suco gástrico. Pessoal, pegando noções básicas de biologia sobre o sistema digestório, a gente sabe que a digestão começa na boca, na atuação da amilase salivar, onde começa a degradação do amido, não é isso? Quando o alimento chega no estômago, ali ocorre o processo de digestão das proteínas através de uma enzima chamada pepsina. A pepsina, pessoal, ela é uma enzima. Enzimas são aquelas proteínas especiais que têm a capacidade de acelerar as reações metabólicas, as reações do nosso corpo. A gente chama as enzimas de catalisadores biológicos, não é isso? E aqui nós temos uma enzima chamada pepsina, que ela tem a máxima da sua eficiência enzimática em pH ácido, em pH baixo. Tá? Então, a principal enzima digestória do suco gástrico é a pepsina. Sabendo que a pepsina, perceba, pessoal, que até agora eu não falei de nenhum conceito químico. Até falei de enzimas que são catalisadores biológicos. Caiu no Enem uma questão de catalisador, né? Que ele fala da química verde. E qual daquelas reações estava associada à química verde? Era que tinha um catalisador não tóxico, né? Tirando uma questão alternativa E, tá? Não sei se vocês acertaram, mas tinha uma questão que falava assim do Enem também, né? Mas é tudo uma questão de biologia, tá, pessoal? Então, sabendo que é uma pepsina, você já tira a alternativa A, você já tira a alternativa D de dado, e você já tira a alternativa E. Então, só aí, só pelo conceito biológico da questão, você já elimina 3 alternativas. Pode ser a B e a C. Tirando elas 3, então agora a gente vai para a parte química. E vamos lá, então, para a parte química.
Eu falei para vocês, pessoal, que a pepsina ela é uma proteína, porque as enzimas são proteínas. Tem até uma frase que fala assim, né? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, né? Mas toda enzima é uma proteína. E as proteínas, pessoal, são polímeros naturais, ou seja, são grandes cadeias poliméricas formadas por monômeros. E quem são os principais monômeros formadores das proteínas? Pessoal, eu trabalhei em química orgânica nas últimas aulas remotas que eu dei para vocês. A entidade mínima formadora, a porção mínima formadora das proteínas são os aminoácidos, né? Todo aminoácido é a estrutura menor formadora da proteína. Então, olha o que diz aqui da parte de química, ó. Proteínas são polímeros naturais formados por aminoácido. E por que ele chama aminoácido? Porque ele é formado pelo grupo amina e pelo grupo ácido carboxílico. Daí o nome aminoácido, certo? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou olhar dessas duas alternativas, qual deles eu enxergo o grupo amina e o grupo ácido carboxílico. Se você olhar nesse ponto, C-OH, esse C-O a gente chama de grupo carbonila. Perceba que esse grupo carbonila está no carbono primário. Isso aí, pessoal, é um grupo aldeído. Aldeído não é nem amina e nem ácido carboxílico. Então, não tem nenhuma dessas duas funções nessa estrutura. Então, eu não posso afirmar que isso é um aminoácido. Eu já tiraria, então, a alternativa B. Agora, se você olhar nessa alternativa C, pessoal, você enxerga aqui um grupo ácido carboxílico, lembrando que ácido carboxílico é C-OH, né? Lembra que eu falei para vocês, pessoal, dá uma revisadinha nas funções orgânicas, né? Sempre pergunta, a VUNESP ama função orgânica, né? Eu mandei até para vocês no grupo, na semana passada, na revisão do Enem, uma tabelinha com todas as funções orgânicas, né? O que os caracteriza, é sempre bom dar uma olhadinha nisso para a VUNESP, né? Então, ácido carboxílico é onde eu tenho o grupo amina. Nesse ponto aqui, pessoal, amina é quando eu tenho o carbono ligado a nitrogênio por ligação simples. Jura, se tiver ligado por ligação dupla, aí é uma imina. E se tiver por ligação tripla, aí é um nitrilo ou nitrila, tá? Amina é quando eu tenho C ligado a N por ligação simples, que é o que eu enxergo nesse ponto. Então, se eu tenho ácido carboxílico e amina, só pode ser, então, a alternativa C. Então, perceba, pessoal, que o Enem sempre traz... O Enem não, perdão. A VUNESP sempre traz questões aí associados à interdisciplinaridade. Química com biologia, química com física, química com matemática, química com filosofia. Então, sempre tem interdisciplinaridade na prova da Unesp, tá bom? Uma outra questão que eu queria discutir com vocês também, pessoal, é outra questão onde a biologia faz interdisciplinaridade com química. Porém, pessoal, o que eu falo, né? Cada professor puxa a sardinha pro teu lado. Então, o que eu tô querendo dizer? Essa questão, apesar de ser biologia e química, eu vou buscar conceitos de química que podem estar dentro dessa questão para eu poder responder e automaticamente eliminar a alternativa. E vocês vão perceber que eu nem preciso da noção de biologia para responder essa questão. Por quê? Ele fala assim, ó, analise as estruturas das clorofilas A e B. E aí, pessoal, ele fala que a diferença da A e para B está naquela setinha verde que ele coloca aqui em cima, ó. Aqui eu vejo um grupo metil, tá? Não sei se você enxerga aqui um grupinho metil, ó. Aqui tem um grupinho metil. E aqui ele me dá um grupo diferente, que daqui a pouquinho eu vou ver que grupinho é esse. Então, o que difere a clorofila A da B é exatamente esse grupinho aqui, ó. Aqui tem um metil e aqui tem um grupo funcional que a gente vai discutir daqui a pouquinho, beleza? Mas vamos voltar à questão. As clorofilas A e B estão presentes na estrutura celular denominada tananã, sendo que a clorofila tananã é a principal responsável pelo processo de fotossíntese. Pessoal, até aí é só conceito de biologia. Agora começam os conceitos químicos. Nas duas clorofilas, o elemento magnésio encontra-se sob a forma de íons com carga bananã. A diferença entre as duas estruturas é a presença na clorofila B de um grupo da função orgânica tananã, em vez de um dos grupos metil da clorofila A. Então, pessoal, eu vou pegar essa parte do texto que é onde está o conceito químico, porque o conceito biológico está para cima. Então, voltando ao que eu estava falando, pessoal, o que difere o A do B?
que no A tem um grupo metil. Ele até fala na última linha do enunciado. Já aqui na clorofila B, pessoal, eu enxergo uma carbonila, C-OH, CHO, CHO, CHO. Para quem que a gente fala CHO? Para o AUAU, para o aldeído, nunca mais esqueça isso, né? Aldeído é uma função orgânica que aparece muito. Então a diferença da clorofila A para B é que na B aparece o grupo aldeído, C-OH. Então, pessoal, se eu sei que apresento função aldeído, eu pode ser a A, porque A está escrito aldeído, não é cetona, então já tira a alternativa B. Pode ser a C, aldeído. Pode ser a D, aldeído. Não é cetona, tira a E. Então, só sabendo o conceito químico, eu já tiro duas alternativas. Porém, pessoal, eu ainda tenho outro conceito químico para analisar. Ele fala que o elemento magnésio encontra-se na forma de íon. Pessoal, então vamos lá? Aí sim você vai usar a tabela periódica dada pela VUNESP. Se você olhar na tabela periódica, o magnésio é do grupo 2 da tabela periódica, o antigo família 2A, metais alcalino-terrosos. E vocês aprenderam lá em Química A, Química Geral, quando a gente falou de teoria do octeto, que todos os metais do grupo A da tabela periódica, eles têm 2 elétrons na cadeia de valência. E quem tem 2 elétrons é mais fácil doar esses 2 elétrons. A característica dos elementos do grupo 2 da tabela periódica é doar 2 elétrons. E quando doa 2 elétrons, a carga dele é mais 2. Então eu tenho que lembrar disso aqui, ó. Magnésio é do grupo 2, então ele tem 2 elétrons na camada de valência, CV seria a camada de valência, e por ter 2 elétrons na camada de valência, eles doam 2 elétrons. Então a carga dele é mais 2. Pode ser A, porque ele fala que a carga é mais 2, tira C, porque a carga não é mais 1, e tira D, porque a carga também não é mais 1. Sobra então apenas a alternativa A. Perceba que eu resolvi esse exercício da Unesp sem precisar usar nenhum conceito biológico, apenas a parte de química. Ah, Jura, mas eu sou mais fera na biologia. Vai pela biologia, galera. Pensa que aqui não há briga de disciplina. O importante é que o seu sucesso no vestibular. Então, se você quiser usar conceitos biológicos, você se sente mais seguro, usa conceito biológico. Ah, sou mais seguro em conceitos matemáticos, usa conceito matemático. Tem exercícios, como ocorreu no anterior, que você precisa dos 2 conceitos. Mas se tem algum exercício que você consegue responder utilizando apenas um único conceito, faça isso. Tudo bem, galera? Gente, até aqui tudo bem? Vocês poderiam mandar um ok, se tá tudo beleza, estão entendendo o ritmo da aula, tá beleza? Matheus, obrigado. Mila, obrigado. Ellen, gostei, passou um monte aqui, mas tá tudo ok, tudo certo, beleza, de boa. Fechou, galera. Então vamos continuar a nossa revisão aí. Deixa eu ver só que horas são, para não perder aqui o ritmo do horário. Ah, beleza, 8:55, a gente tem bastante tempo ainda. Pessoal, uma próxima questão, essa questão aqui, quem prestou aí treineiro ano passado vai lembrar dela. Era uma questão que aparentemente era fácil, mas a hora que envolveu o conceito matemático de escala, o pessoal meio que ficou perdido. E esse é um exercício onde você precisava ter os 2 conceitos para poder fazer. Você precisava tanto do conceito matemático quanto do conceito químico. Ele fala assim, ó, estudos sobre modelos atômicos foram fundamentais para o desenvolvimento da química como ciência. Por volta de 450 a.C., os filósofos gregos Leucipo e Demócrito construíram a hipótese de que o mundo é, em consequência, a matéria era constituída a partir de unidades idênticas e indivisíveis, chamadas átomos. Quando a gente falou, né, pessoal, nas primeiras aulas lá, sobre a evolução dos modelos atômicos, a gente falou isso, tanto que a gente vai dar uma revisadinha daqui a pouco. Contudo, foi somente a partir do século XIX que a realização de experimentos tornou possível a comprovação de hipóteses desenvolvidas ao longo do tempo. Um dos primeiros modelos aceitos foi criado por John Dalton, apresentado em um livro de sua autoria, publicado em 1808. Anos depois, outros 2 principais modelos foram desenvolvidos, até que em 1913, o físico Niels Bohr publicou um livro com sua teoria sobre o modelo atômico.
Tomando como referência as datas de publicação dos trabalhos de Dalton e de Bohr, a linha do tempo que apresenta os fatos históricos do desenvolvimento do modelo atômico, com o espaço proporcional à distância de tempo entre eles é? Então, pessoal, duas questões envolvidas. Primeira, a parte química do exercício, que ele quer saber a ordem cronológica da evolução dos modelos atômicos. Passou por quem, em que ordem? E depois ele quer que você coloque dentro de uma linha do tempo, obedecendo às escalas, a proporção das escalas, aonde entraria cada modelo atômico com as datas que ele deu. Ok, galera? Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer uma revisãozinha de modelo atômico, que é uma questão que costuma cair muito nas provas da Fundação VUNESP. Tá bom, galera? Então, vamos dar uma relembradinha nisso. Então, como o próprio texto fala, no século 5 a 4 a.C., dois filósofos chamados Leucipo e Demócrito propõem a ideia da palavra átomo. É com eles que surge a palavra átomo dentro de uma concepção filosófica, tudo bem? Então, onde surge a ideia, pessoal? Eles pegaram uma pedra e começaram a quebrar essa pedra. Quebrar dividindo essa pedra. Até chegar num ponto que virou um farelo de pedra. Imagina uma farinha de pedra. Um pozinho tão pequeno, que eles não conseguiam mais dividir. Então eles falavam que aquela porçãozinha, aquele pozinho, seria a menor porção formadora da matéria indivisível. E deu a essa porçãozinha indivisível a palavra de átomos. A significa não, tomos significa divisível. Então uma partícula não divisível, uma partícula átomos. Então daí surge a palavra átomo, dentro de uma concepção filosófica. Nessa época, pessoal, eles não tinham aparato científico, experiências para comprovar, né, o que era o átomo. Então, eles achavam que era átomo a partir de um conceito filosófico, certo? E essa teoria, pessoal, ela perdurou por muito tempo. Ali, em meados do século XVIII, com a Revolução Industrial, começa a surgir também o desenvolvimento tecnológico e experimental. E algumas pessoas começam a surgir como grandes expoentes para o desenvolvimento da química como uma ciência experimental. Nesse ponto, a gente pode citar, por exemplo, Lavoisier, que é considerado o pai da química experimental, Proust, e um cara chamado John Dalton. John Dalton, pessoal, essa questão até caiu no Enem do ano retrasado. John Dalton ele foi um dos primeiros grandes expoentes da humanidade a escrever um livro, né, sobre a nova química experimental, a filosofia experimental, né? Até então, na época, a química e a filosofia elas se mesclavam muito, né? Foi a partir desse livro que a química ganha força como uma ciência, né? E aí, pessoal, em 1808, John Dalton propõe a primeira ideia de um modelo atômico, né, onde ele compara o átomo a uma bola de bilhar. Ele fala que o átomo é como se fosse uma estrutura esférica em formato de bola, maciço é algo todo preenchido, algo que não é oco, né? Você pega uma bola de futebol, ela é oca por dentro, ela tem ar. Maciço não, maciço é quando ele é todo preenchido, ele é todo maciço e indivisível. E ele comparou esse modelo atômico, em 1808, com uma bola de bilhar. Por quê, pessoal? Ele fala que a bola de bilhar, né, ela é esférica, ela é toda preenchida, se pegar uma bola de bilhar, ela não é oca por dentro, e ela não se divide. Ah, professor, mas se eu pegar uma máquina bem forte, um trator, passar em cima dela, é perigoso ela quebrar. Pessoal, até pode, mas ela não é quebradiça igual uma bexiga, uma bola comum. Por isso ele comparou uma bola de bilhar, tá? Repito, professor, mas a gente sabe que hoje o átomo não é indivisível, ele é divisível, mas a ideia foi lá em 1808 com o átomo indivisível, tá bom, galera? Em 1897, um grande expoente, finalzinho do século XIX, um grande expoente chamado J.J. Thomson, Joseph John Thomson, ele se apondera dos trabalhos desenvolvidos por um cara chamado William Crookes, onde esse William Crookes, ele fez um experimento utilizando uma ampola de vidro. Ampola de vidro, pessoal, é como se fosse um tubo de vidro. Nos dois polos desse vidro, ele ligou uma alta tensão e colocou um gás ali dentro, não um gás inerte. A alta pressão, a alta tensão e baixa pressão.
Quando ele ligou essa alta tensão, ele percebeu que dentro do vidro, ele viu um fluxo de energia de um polo para o outro. E ele ficou intrigado com aquela energia que passava ali dentro, aquele raio luminoso, né? Inicialmente, aquele raio luminoso ficou conhecido como raios catódicos, porque ele provinha de um polo ali do aparelho dele chamado cátodo. Esse feixe luminoso fez com que ele direcionasse o estudo dele que aquilo poderiam ser partículas de dentro do átomo. Só que para comprovar que aquilo era uma partícula, ele colocou uma hélice dentro do vidro e ele pensou assim, se a hora que passar a partícula, essa hélice rodar, quer dizer que isso não é energia, é partícula. E a hélice rodou. Ao rodar, ele comprovou que aquele feixe de luz que ele achava que era energia fosse partícula. Então, a partir dali, eles propõem que o átomo, dentro do átomo, teria partículas menores que o próprio átomo. Então, é a partir de Thomson que surge o que a gente chama da divisibilidade atômica. É a partir daí que o átomo passa a ser uma partícula divisível. Uma vez um aluno até comentou comigo, professor, mas o certo não seria ele chamar tomos a partir de agora e não átomos, já que o A significa não? Mas eles continuaram chamando de átomo para não perder a essência histórica da palavra. Mas apesar de átomo significar não divisível, é a partir de Thomson que surge a ideia da divisibilidade atômica, da existência das partículas subatômicas, né? Então, em 1897, Thomson ele propõe um modelo parecido com o de Dalton, então ele mantém o átomo esférico, maciço, porém ele fala que no átomo, dentro dele, teriam um fluido positivo, uma região positiva dentro desse átomo, com esferas, com elétrons, com partículas negativas presas nessa esfera. E ele comparou esse modelo dele a um pudim de passas. Gente, quem sou eu para contestar Thomson, né? Mas acho que a melhor maneira da gente comparar um modelo de Thomson seria uma melancia. Se você pegar uma melancia e abrir ela, né? Ela é uma massa vermelha com sementes pretas dentro dessa massa vermelha. Entenda essa massa vermelha, o fluido positivo, e as sementes pretas, os elétrons presos dentro dessa esfera. Tá, pessoal? Então, esse seria o modelo criado por Thomson, onde ocorre o surgimento da divisibilidade atômica. Beleza? Em 1911, um cientista chamado Rutherford, ele elabora, pode-se dizer assim, foi o grande passo para chegar naquilo que seria o mais próximo do que seria o átomo, né, pessoal? Tanto que em 2016 foi considerado o Ano Internacional da Química, porque fez 150 anos da elaboração do modelo proposto por Rutherford, que foi um grande avanço para se chegar naquilo que acredita ser a estrutura de um átomo, né? Tanto que naquele ano a VUNESP fez uma pergunta ressaltando os 150 anos da invenção do modelo de Rutherford, o Ano Internacional da Química. É a partir de Rutherford, pessoal, que surge a ideia do átomo nucleado. Átomo nucleado, aquele que teria duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Tá, pessoal? A partir de experiências propostas por Rutherford, né, que ele fez um bombardeamento de partículas alfas em lâminas de ouro, né, surge a ideia do átomo nucleado. O que seria a ideia do átomo nucleado? Para Rutherford, ele até chamou isso de modelo planetário, comparando o átomo ao sistema solar. Ele fala que no centro do átomo haveria uma região bem minúscula, maciça, densa, de carga positiva. Essa região deu o nome de núcleo. Pessoal, só para vocês terem uma noção do tamanho do núcleo, o núcleo chega a ser 10.000 vezes menor que o restante do átomo. Em termos de comparação, imagina que o átomo seja um estádio de futebol, o núcleo seria uma bolinha de tênis no meio do campo. E nossa, professor, mas uma bolinha de tênis em relação ao estádio de futebol é muito pequeno. Por isso a gente fala que o núcleo realmente ele é minúsculo. Por isso, quando ocorre uma explosão de uma bomba nuclear, a quantidade energética liberada é tão grande, porque toda a massa está concentrado dentro desse núcleo. É como se você pegasse todo o peso do estádio, arquibancada, trave, bola, jogador, colocasse dentro da bolinha de tênis. Imagina a hora que estoura aquilo, então gera muita energia. Então o núcleo, pessoal, é minúsculo, maciço, denso quer dizer que ele é extremamente pesado, e lá dentro mora os prótons. Professor, e os nêutrons? Nessa época ainda não se falava de nêutron, pessoal, apenas próton. Nêutron
foi descoberta em 32 por Chadwick, tá bom? Aqui falava só de próton. E na região externa, na região periférica do átomo, ao redor desse núcleo, ficavam os elétrons distribuídos nessa região chamada eletrosfera. Eletrosfera, esfera de elétrons, tá? Então, eletrosfera, região periférica vazia, por onde os elétrons movimentam livremente. Então, pessoal, por que vazia? Porque se a gente olhar para cima, ver nosso universo, o nosso universo é um grande vazio com planetas e estrelas distribuídas. Por isso ele comparou o modelo planetário. A região externa do átomo é um grande vazio e esses elétrons movimentam livremente ao redor do núcleo. Então essa foi a ideia do átomo de Rutherford. Duas regiões, uma região chamada núcleo e uma região chamada eletrosfera. Porém, pessoal, a ideia de Rutherford trouxe um grande empecilho para a comunidade científica. Eles falavam assim para Rutherford, esses elétrons não podem ficar soltos ao redor do átomo. Por quê? Porque cargas opostas se atraem. Se esses elétrons ficassem livres ao redor da eletrosfera, em algum momento ele ia passar muito próximo do núcleo, o núcleo ia atrair esse elétron, ia ter um choque de cargas, um choque eletrostático de cargas opostas e não existiria átomo. Então, pessoal, isso trouxe um grande desconforto a Rutherford, certo? Um contemporâneo de Rutherford, chamado Bohr, explica, então, que os elétrons não estão livres como eles achavam. Em 1913, Niels Bohr, ele fala que esses elétrons, eles estão distribuídos em regiões quantizadas chamadas níveis de energia. É como se fossem as órbitas do elétron, a região onde os elétrons circulavam sem ter ganho ou perda de energia. Então, Niels Bohr afirma assim, ó, os elétrons estão transitando em órbitas quantizadas e estacionárias. O que seria órbita quantizada? Que o elétron tem aquela quantidade de energia que o faz permanecer naquela região. Sem ganho e sem perda de energia, ele permanece naquela região. Professor, mas o elétron pode ganhar ou perder energia? Pode. Quando ele ganha energia, ele salta para níveis mais externos, e quando ele perde energia, ele retorna para o nível de origem, liberando luz. Isso, pessoal, já caiu muito também em prova de Unesp, até de Enem. Tá? Enem já foi, só fazendo uma relação, mas o trânsito de elétrons nos níveis de energia tem a ver com a teoria de Bohr. Isso explica, por exemplo, os fogos de artifício, né? Quando os elétrons ganham energia, eles vão para níveis mais externos, e quando essa energia cessa, os elétrons liberam essa energia em forma de luz, que são as luzes características dos fogos de artifício. Então, pessoal, quando a gente fala de trânsito de elétron nos níveis de energia, nós estamos comparando a teoria de Bohr, tudo bem? Pessoal, eu aproveitei a questão para a gente fazer essa correlação que eu acho importante. Beleza? Pessoal, eu tô olhando aqui no meu celular, se alguém tiver alguma pergunta, faça no chat, que de vez em quando eu tô olhando o chat aqui para ver se tem alguma pergunta. Fique à vontade, tá bom? Pessoal, agora que eu dei uma passada, uma revisão por toda a evolução dos modelos atômicos, a gente volta para a questão. Então, primeiro de tudo, se a gente olhar a ordem é essa aqui, ó. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Isso quer dizer que a primeira alternativa A a gente já pode excluir, porque ele fala que a ordem cronológica é essa aqui, ó. Dalton, Rutherford, Thomson e Bohr. Ele está trazendo Rutherford antes de Thomson. Então a A já está errada, a gente já pode excluir. A B, ok. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, beleza. A C também está ok. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. A D, ele inverteu aqui igual ele fez na aula. Ele colocou Rutherford antes de Thomson. Então também está errada. E a E, ok. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Então, dentro do aspecto químico, a gente eliminou duas alternativas. Agora a gente vai para o aspecto matemático. Pessoal, o que a gente precisa primeiro de tudo dentro da matemática? Entender quanto vale cada intervalo, cada escala. Então ele dá uma dica legal aqui. Ele fala que uma escala é de 1808 a 1913. Para descobrir quantos anos tem essa região, é só pegar o maior e tirar o menor. Então eu pego 1913, tiro 1808, quer dizer que cada intervalo vale 105 anos. Vale 105 anos. Então quer dizer que cada escalinha dessa que eu volto, eu estou voltando 105 anos.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1808, que está aqui, ó, e tirar 450 antes de Cristo. Por isso tem esse menos na frente, porque 450 antes de Cristo é 450 anos antes do zero. Então eu volto 1808 mais 450, que dá 2.258 anos atrás. Se eu pegar 2.258 anos e dividir por 105 anos, que é cada intervalinho, eu vou ver uma diferença de 21 intervalos e meio. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Saindo desse intervalo, eu vou ter que voltar 21 intervalos e meio para achar onde está Leucipo e Demócrito. Então, vamos voltar 21 intervalos e meio? 21 intervalos. Então, ó, eu tô aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já não pode ser a B, porque aqui daria 14 intervalos. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pessoal, 21 intervalos vai dar mais ou menos aqui, ó. Então não pode ser a B, não pode ser a C, poderia ser a D e a E. Olha lá, que é onde está marcando aqui mais ou menos a região. Como eu já excluí a D por causa aqui da ordem, só pode ser a alternativa E. Então perceba que é uma questão, pessoal, que você não acertaria só com o conceito químico e não acertaria só com o conhecimento matemático. Você tem que ter a interdisciplinaridade dos dois. Gente, o perfil da Unesp é muita interdisciplinaridade. Não adianta você ter um conhecimento e não ter o outro, porque você acerta um conceito e erra o outro. Beleza, pessoal? Só para a gente finalizar essa parte, a gente ir para a segunda parte da revisão, essa questão caiu em 2019, pessoal, e novamente ele falou do modelo atômico, certo? Veja, caiu em 2020, caiu em 2019... Jura? Pode ser que caia em 2021? Tomara, né, gente? Que aí vocês vão acertar. Olha o que ele fala nesse exercício. As figuras representam dois modelos atômicos para o átomo de hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio, o número atômico é 1, quer dizer que ele tem um próton e um elétron. Beleza? No modelo 1, o elétron move-se em trajetória espiral, aproximando-se do núcleo atômico e emitindo energia continuamente, com frequência cada vez maior, uma vez que cargas elétricas aceleradas irradiam energia. Esse processo só termina quando o elétron se choca com o núcleo. Pessoal, acabei de falar para vocês que isso aqui está parecido com a teoria do Rutherford. Lembra que o Rutherford falava que os elétrons giravam livremente? Se eles girassem livremente, eles poderiam, de forma espiralada, se chocar com o núcleo, teria um choque eletrostático e nem existiria núcleo. Então, essa teoria aqui, ó, do modelo 1, ela não existe. Ela é totalmente contraditória. Já no modelo 2, o elétron move-se inicialmente em determinada órbita circular estável. Estável quer dizer sem ganho e sem perda de energia. Em movimento uniforme em relação ao núcleo. Sem emitir radiação, ou seja, sem ganho e sem perda de energia. Apesar de apresentar aceleração centrípeta. Nesse modelo, a emissão só ocorre de forma descontínua quando o elétron sofre transição de uma órbita mais distante do núcleo para outra mais próxima. Foi o que eu falei, galera. O elétron, ele gira dentro do seu nível de energia sem ganho e sem perda de energia. Quando ele ganha energia, ele transita para um nível de energia mais afastado e volta emitindo luz. É isso que ele está querendo dizer. Pessoal, esse segundo modelo que eu aceito dentro da teoria de Bohr. Então, olha o que ele fala, ó. A respeito desse modelo, pode-se afirmar que, o modelo 1 proposto por Bohr. Não, pessoal, Bohr propôs o modelo 2. Então, a A está errado. O modelo 2 descreve a ideia de Thomson. Pessoal, Thomson falava do pudim de ameixa. Isso aqui não tem nada a ver, ele nem falava de núcleo. Eu falei para vocês que o modelo nucleado começa com Rutherford. Então, totalmente errada a B. Os dois estão em total desacordo com o modelo de Rutherford para o átomo, proposto em 1911, que não previa a existência do núcleo. Pessoal, eu falei para vocês que Rutherford que fala do átomo nucleado. Foi Rutherford que propôs a existência do núcleo. Então, a C, errado também. O modelo 1 proposto por Bohr, pessoal, repito, quem propôs o Bohr propôs o modelo 2. Então, só pode ser a E. O modelo 2 proposto por Bohr explica satisfatoriamente o fato de um átomo de hidrogênio não emitir radiação o tempo todo. Perfeito, ele só emite radiação quando ele transita de um nível para o outro, alternativa E. Pessoal, novamente, questão que caiu no vestibular de 2019,
Caiu em 2020 e o Avunesp ama essa matéria. Então os modelos atômicos têm que estar na cabecinha de vocês perfeitamente. Beleza? Pessoal, aqui eu acabo a penúltima parte da nossa aula, agora a gente vai para a última parte. Até aqui, galera, ok? Se vocês puderem mandar um ok para mim, eu agradeço, se tá tudo beleza até aí, tô olhando aqui meu celular. Matheus, obrigado, Ellen, Gui, Amanda, Suzana, beleza, galerinha, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, beleza? Se você perdeu alguma coisa também, a aula vai ficar gravada para vocês, tá bom? A Isa também mandou um ok, belezinha. Galera, e eu não poderia terminar minha revisão lembrando que o Inácio vai falar de outros aspectos sobre a prova da Unesp, mas eu não poderia deixar de fora essa materinha aqui, galerinha. A matéria sobre concentração de soluções. Gramas por litro, mol por litro, ppm, ppb, porcentagem. A Unesp ama essa matéria, tá? Antes de fazer uma revisão dessa matéria, olha a questão que caiu em 2020, tá? Eu vou trabalhar essa questão com vocês, talvez vocês lembram dessa questão, onde ele fala da concentração de sais dissolvidos. Então ele me deu em porcentagem, ele me deu em gramas por litro, ele me deu em miligramas por litro. Então, pessoal, para a gente poder fazer um comparativo, a gente precisa então relembrar a matéria de concentração de soluções. Depois eu vou voltar naquela questão, tá, galera? Fiquem em paz que eu vou voltar nela. Eu só quis mostrá-la para vocês verem que é uma questão muito corriqueira dentro da prova da Unesp. Beleza? Então, vamos lá. Os principais tipos de concentração. Concentração comum, também chamado grama por litro. Concentração mol por litro. Porcentagem, ppm e ppb. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Já tem tanta coisa para vocês decorarem no vestibular, tanta coisa, que eu não vou dar mais coisa para vocês decorarem. Então, a melhor maneira de vocês calcular a concentração é a velha e famosa regra de 3. Por quê, pessoal? Quando você interpreta o que significa cada concentração, fica fácil você entender. Então, essa noção interpretativa da regra de 3 é uma das mais importantes para o entendimento do nosso conteúdo. Certo? E a primeira concentração que a gente vai lembrar é a concentração comum, que a relação é a divisão entre a massa do soluto e o volume da solução. Vamos lembrar o que é soluto, solução? Soluto é aquela substância que é dissolvida. Então, água e sal. Quem que é dissolvido? O sal é o soluto. A água que dissolve o soluto vai ser chamado de solvente. Então, o sal é o soluto, a água é o solvente. Professor, então o que é a solução? Solução é o sistema formado entre soluto e solvente. Então, sal é o soluto, água é o solvente. A mistura dos dois é a solução. Professor, mas o senhor acabou de falar que a gente não vai decorar a fórmula, então esqueça essa fórmula. Olha que interessante. Imagine que o Avunesp fala para mim que eu tenho uma solução de sulfato de níquel 50 gramas por litro. Eu tenho que interpretar, pessoal, que esse por litro, essa barra, significa para 1 litro. Quando eu leio 50 gramas por litro, eu estou interpretando o quê? Em 1 litro de solução, a 50 gramas de sulfato de níquel. Tá, professor, em 1 litro é 50 gramas. Mas se o Avunesp perguntar em 2 litros, faz a regra de 3. Se em 1 litro eu tenho 50 gramas, em 2 litros, que é o dobro, eu tenho 100 gramas. Em 3 litros eu tenho 150 gramas. Professor, o senhor está querendo dizer então que se eu usar essa regra de 3, eu nem preciso daquela fórmula? Não, você nem precisa daquela fórmula. É uma coisa a mais só para você decorar. Ah, professor, mas eu me sinto muito mais confortável pela fórmula. Se você se sente confortável pela fórmula, vai pela fórmula, por isso eu deixei ela aqui. Concentração comum, massa do soluto pelo volume da solução. Mas é muito mais fácil você interpretar o que significa, porque a Vunesp, se você fizer por regra de 3, você mata todos os exercícios da Vunesp. Você vai ver que aquele exercício eu vou fazer por regra de 3 e dá certinho. Tá? Eu dei 2 exercícios, os 2 eu vou fazer por regra de 3. Tá, pessoal? A próxima é a concentração mol por litro, também conhecido como concentração em quantidade de matéria. Sempre que aparece, pessoal, mol por litro, a Vunesp pergunta como concentração em quantidade de matéria. O próprio nome já diz. Concentração em quantidade de matéria, que é representado por esse M aqui, ó, do alfabeto grego, que é um M com uma perninha lateral aqui, ó, é a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução. Então, o que muda da anterior para essa? Que lá na grama por litro, o soluto era dado em grama.
No mol por litro, o soluto é dado em mol. Essa é a grande diferença. Um é dado em mol, o outro é dado em grama. Porém, pessoal, vamos para a interpretação pela regrinha de 3? Preste atenção. Eu tenho uma solução de sulfato de alumínio 0,2 molar. Molar é a mesma coisa que mol por litro. Então, se eu tenho 0,2 mol por litro, quer dizer que em cada litro eu tenho 0,2 mol. Ah, Jura, mas se eu quiser transformar o mol em grama, eu preciso da massa molar. A VUNESP dá a massa molar pronta? Não, ela te dá a tabela periódica com a massa de cada átomo e você soma a massa desses átomos para achar a massa molar. Então, por exemplo, a fórmula é Al2SO4,3. Eu sei que eu tenho 2Al, a massa do Al é 27, que tem lá na tabela periódica. Eu tenho 3S, porque esse 3 também pertence ao S. Perceba que o S está dentro dos parênteses, então esse 3 aqui também é do S. Então eu tenho 3S, onde cada S vale 32. E eu tenho 12O. 3 vezes 4, 12. Eu tenho 12O, onde cada O vale 16. Somando tudo isso, pessoal, 2Al que vale 27, 3S que vale 32 cada um e 12O que vale 16 cada um, dá um total de 342 gramas por mol. O que significa 342 gramas por mol? Que cada mol vale 342 gramas. Como eu tenho 0,2 mol, eu tenho 68,4 gramas. Outra regra de 3. Jura, você está fazendo tudo por regra de 3? Sim, esquece a fórmula. Por regra de 3 você mata tudo. Então, entendam. Eu descobri que em 1 litro eu tenho 0,2 mol. E 0,2 mol vale 68,4 gramas. Se eu tiver 2 litros, se você tiver 2 litros, você dobra tudo. Olha aqui, ó. 2 litros, você vai ter 0,4 mol, que é o dobro de 68,4 gramas, 136,8 gramas. Se eu tiver 3 litros, é o triplo de 0,2, 0,6. É o triplo de 68,4. Tudo por regra de 3. Então, pessoal, o segredo do mol por litro é, em 1 litro você sabe quantos mols tem. No litro que o exercício te forneceu, quantos mols você tem? Regra de 3. 0,2 mol, 68,4 grama, 0,4 mol, x grama. Então você consegue matar tudo por aí, por essa relação. Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho em porcentagem, principalmente porcentagem em massa. Às vezes a porcentagem em massa, pessoal, aparece assim como M/M, massa por massa. Quando a gente fala a palavra porcentagem, vem à nossa mente o número 100. Porcentagem significa para 100. Então, tudo que eu falo em porcentagem, eu relaciono para 100. Ah, eu tive um desconto de 20% num vestido, numa calça. 20% quer dizer que se a calça custasse 100, eu teria R$20 de desconto para 100. Então, sempre que fala porcentagem, a gente sempre vai fazer uma regra de 3 relacionando para 100. Então, o que é porcentagem em massa? É a massa dissoluta em 100 partes de solução, ambas na mesma unidade. Então, se a gente falar 20% de ácido, quer dizer que eu tenho 20 gramas de ácido para 100 gramas de solução. Jura, por que você usou a unidade de grama? Você pode usar qualquer unidade, desde que seja a mesma. 20%, eu posso falar que eu tenho 20 kg do ácido para 100 kg de solução. Então, quando eu falo aqui, ó, aqui é um frasco de soro fisiológico, né? Aqui ele fala que eu tenho 0,9% de cloreto de sódio. Acho que dá para vocês lerem aqui cloreto de sódio, 0,9%. O que significa? Que em 100 gramas de soro, eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio. Júri, se eu tiver 200 gramas de soro, regra de 3, você vai ter 1,8 gramas de cloreto de sódio. Certo? Então é proporcional. Aqui ele até fala isso, ó. Se eu tenho 100 gramas de soro, 0,9 de NaCl, em 200 gramas de soro eu vou ter 1,8 e assim sucessivamente. Certo, galera? Do mesmo jeito que porcentagem a gente relaciona para 100, ppm, partes por milhão, a gente relaciona para 1 milhão. Então, ppm quer dizer quanto eu tenho de soluto em 1 milhão de partes de solução, também na mesma unidade. Então, vamos supor que ele fala que o acidente de Brumadinho, Mariana, alguma coisa aí, né, relacionada ao contexto nosso aí,
Foi lançado dejetos de metais pesados na concentração de 0,2 ppm. 0,2 ppm quer dizer que eu tenha... Tem uma pergunta da Carol, já te respondo, Carol. Quer dizer que eu tenho 0,2 ppm, quer dizer que eu tenho em 1 milhão de gramas de água, eu tenho 0,2 gramas de chumbo. E você pode fazer a regra de 3 também. Então, 0,2 ppm, partes por milhão, quer dizer que eu tenho 0,2 partes de uma unidade de massa para 1 milhão de unidades dessa mesma massa. Então, pode ser 0,2 kg de um soluto para 1 milhão de quilos do solvente, né? E assim sucessivamente. Deixa eu ler a pergunta da Carol aqui. Jura, eu poderia usar aquela parte da porcentagem para qualquer medida? Volume, grama, quilograma? Sim, Carol. Você pode usar para qualquer unidade desde que seja a mesma. Então, vamos dar um exemplo. 0,9%. Você pode utilizar 0,9 grama para 100 grama. 0,9 quilo para 100 quilo. Você só tem que tomar cuidado, Carol, acho que é isso que foi a sua pergunta. Quando você vê uma porcentagem, entre parênteses tem assim, ó, M/V. M/V quer dizer que é massa para volume. Quando é massa para volume, quer dizer que você tem que relacionar uma unidade de massa para uma unidade de volume. E como eu relaciono massa para volume? Tomando a água como referência. Quer ver? Quando eu falo da água, a densidade da água é 1 grama por ml. 1 grama por ml, Carol, quer dizer que 1 ml de água é 1 grama. O que isso significa? Que ml e grama para água tem o mesmo valor, porque 1 ml de água é 1 grama. Então, toda vez que você vê M/V, você pode relacionar grama com ml, quilo com litro. Você pode fazer isso quando é M/V. Então, se eu tivesse assim, ó, 0,9% M/V, quer dizer que eu tenho quilos de soluto para litro de solução. Ou gramas do soluto para ml de solução. Você pode fazer essa correlação. Foi essa a sua pergunta, Carol? Depois manda no chat se foi realmente isso que você quis perguntar. Belezinha? Depois você manda aí no chat. Foi sim. Beleza, Carol. Beleza, eu que agradeço a pergunta. E do mesmo jeito, pessoal, que tem parte por milhão, também tem parte por bilhão. Que é quando você relaciona para 1 bilhão. Existe até, pessoal, PPT, que é parte por trilhão. Só que PPB, PPT, utiliza quando eu tenho micropartículas dissolvido numa quantidade muito grande. A gente geralmente usa PPT e PPB para poluente atmosférico, onde eu tenho uma quantidade significativa de poluente para essa atmosfera nossa, que é uma quantidade de soluto gasoso muito grande, de solução gasosa muito grande. Tá? Mas o raciocínio é o mesmo. O que é PPB? É partes de soluto para 1 bilhão de partes da onde ele está dissolvido. Então, se eu falar que um rio está contaminado com 0,2 ppb de chumbo, quer dizer que eu tenho 1 bilhão de gramas de água, 0,2 gramas de chumbo. Tudo bem, pessoal? Então, essa relaçãozinha que tem que ter. Professor, pode ser que na VUNESP eu tenha que converter um no outro? Pode, pode. E aí, quando você vai converter um no outro, pessoal, ppm para ppb, é só você usar uma relaçãozinha. Por exemplo, milhão é 6 zeros, são 6 zeros. Bilhão são 9 zeros. Isso quer dizer que passar de ppm para ppb é só você multiplicar por 1000, porque você está aumentando 3 zeros. Tá? Você converte um no outro. Mas a Unesp, pessoal, dificilmente ela pergunta conversão de unidade, de concentração. Bilhão para ppm, dificilmente ele pergunta isso. Tá bom? Então, galera, nós vamos para a penúltima questão da nossa aula, já é 9h32, né? Daqui a pouco vocês têm aula aí, 10 horas, do esqui, se eu não me engano, né? Aula do esqui depois do teco, acho que essa é a aula hoje, a ordem. Ano passado caiu assim, ó. Um estudante coletou informações sobre a concentração total de sais, expressa em diferentes unidades de medida de 4 amostras de águas naturais de diferentes regiões. Com os dados obtidos, preparou a seguinte tabela. Pessoal, então ele pegou a amostra do Oceano Atlântico, do Mar Morto, que a gente já falou muito do Mar Morto. O mar tem esse nome porque a concentração de sal é muito alta, então tem tanto sal que ali não tem vida, por isso é Mar Morto. Uma água mineral coletada de uma fonte de Campos do Jordão e o Lago Titicaca, na Bolívia. E perceba, pessoal, que ele deu a concentração, só que ele deu em unidades diferentes.
Um ele tem porcentagem, outro em grama por litro, outro em miligrama por litro. E ele fala assim, ó, ao rever essa tabela, o estudante notou que 2 dos valores de concentração foram digitados em linhas trocadas. Esses valores são correspondentes às amostras, então primeira coisa que eu vou ter que fazer, galera, eu vou ter que transformar todos na mesma unidade. A unidade que eu escolhi foi gramas por litro, então eu vou pôr todos em gramas por litro, começando pelo primeiro, que é o Oceano Atlântico. Pessoal, ele fala assim, ó, eu tenho 3,6%. 3,6%, pessoal, quer dizer que eu tenho 3,6 gramas de sal para 100 ml de água. Como eu estou transformando em gramas por litro, eu quero descobrir quanto eu tenho em 1000 ml, em 1 litro. Pessoal, eu fiz a conta errada aqui. Isso aqui dá 36. Deixa eu arrumar aqui, galerinha. Espera aí que eu errei aqui. Isso acontece, erros técnicos. Ah, agora sim. 36, né? 3,6% quer dizer que eu tenho 3,6 gramas de sal para 100 ml de água. Jura? Por que você relacionou grama para 100 ml? Grama para ml? Carol, foi a pergunta que você fez. Porque aqui ó, tá M/V. M/V quer dizer que é uma unidade de massa, grama, para uma unidade de volume, que é ml. Então seria grama para ml. Então se eu tenho 3,6 gramas para 100 ml, porque é porcentagem, em 1000 ml eu vou ter 36 gramas. Então quer dizer que no Oceano Atlântico eu tenho 36 gramas por litro de sal na água. A água mineral, pessoal, aqui o Mar Morto já está em grama por litro, 1,2 grama por litro, não precisa transformar. A água mineral, pessoal, é 120 miligrama por litro, então é só transformar miligrama para grama. Como? Dividido por 1000. Isso todo mundo sabe. Se eu não me engano, o Gu, o Dorta ou o Leite deve ter feito revisão de unidade de medida com vocês na revisão Enem. Né? Então, miligrama para grama, só dividir por 1000. 0,12 grama por litro. E aqui, pessoal, mesma coisa. 30% M/V quer dizer que eu tenho 30 gramas de sal em 100 ml de água. Então, em 1000 ml de água, que é 1 litro, eu vou ter 300 gramas por litro. Então, eu transformei tudo em grama por litro. Então, vamos organizar? Ah, pessoal, aqui eu também, aqui é 36. Eu deixei 3,6. Isso, então vamos lá. Oceano Atlântico. Eu tenho 36 gramas por litro de sal. Mar Morto, 1,2 gramas por litro de sal. Água mineral, 0,12 gramas por litro de sal. Lago Titicaca, 300 gramas por litro. Pessoal, o erro está aqui entre o lago e o Mar Morto. Por quê? Lembra que eu falei que o Mar Morto tem esse nome porque ele tem alta concentração de sal? Como o Mar Morto vai ter menos sal que o Oceano Atlântico? Tá errado. Isso quer dizer, pessoal, que o Mar Morto tem que ser um valor maior que 36. Então quer dizer que o 300 aqui é do Mar Morto. Do mesmo jeito que se o 300 é do Mar Morto, 1,2 só pode ser do lago. Então, ao rever, o erro está entre a solução 2 e a solução 4. Alternativa A. Então, perceba, pessoal, que para poder comparar qual que era menor, qual que era maior, eu tive que colocar todos na mesma unidade de medida. E dentro da mesma unidade de medida, eu pude relacionar qual que é maior e menor. Tudo bem? Então, Carol, a pergunta que você fez, como você poderia utilizar ali as unidades de medida, você vê no próprio exercício da Unesp que ele fala, ó, massa por volume. Apareceu massa por volume, é grama para ml. Apareceu m, são 2 unidades idênticas de massa. V e V, 2 unidades idênticas de volume. Belezinha? Galera, uma coisa legal dessa questão da Unesp, que eu não sei se vocês perceberam, tá? Não tem interdisciplinaridade nesse exercício, é só química, é só conhecimento químico. Ah, professor, tem matemática para fazer cálculo, mas a matemática ela está implícita dentro da química. E para a gente encerrar a nossa aula, pessoal, um outro exercício da Unesp de 2019. Pessoal, depois eu vou mandar esses slides no grupo da sala para vocês e o link da gravação, pode ficar em paz, beleza? Um exercício que caiu em 2019, Química pela química, não caiu nada de diferente, aqui não tem interdisciplinaridade. Geralmente os exercícios que envolvem concentração de solução não tem interdisciplinaridade, beleza? Mas é um exercício que envolve não só concentração de solução, mas também química orgânica. Ele fala assim, ó, considere a fórmula estrutural do ácido ascórbico, vitamina C.
Um comprimido efervescente contém 1 grama de vitamina C, foi dissolvido em água de modo a obter 200 ml de solução. A concentração de ácido ascórbico é aproximadamente, e se você olhar as unidades, ele quer resposta em mol por litro. Pessoal, se ele quer resposta em mol por litro, primeiro de tudo eu preciso achar a massa molar do ácido ascórbico. Para achar a massa molar, eu preciso da fórmula do ácido ascórbico. E para achar a fórmula, eu preciso colocar carbono e hidrogênio onde está faltando na molécula dada. Então, primeiro de tudo, a gente vai pôr carbono onde falta. Presta atenção, galera. Ó, aqui falta um carbono. Jura, falta H? Não, porque o carbono tem que fazer 4 ligações. Vocês viram isso com o juro em Química Orgânica nesse ano que passou. Tá, galera? Então, o carbono sempre faz 4 ligações. Se está sendo 4 risquinhos dele, não está faltando hidrogênio. Aqui está faltando carbono. Aqui está faltando outro carbono. E aqui está faltando outro carbono. Aqui você não precisa pôr H, porque o H já está aqui em cima, ó. Tá? Então já está ligadinho. Aqui, pessoal, vai estar faltando o H, que tem um risquinho para a esquerda, um risquinho para a direita e um risquinho para cima. Tem 3 ligações, então para 4 falta um H. E aqui nesse vértice, ó, como tem um risquinho para a esquerda ligando na hidroxila e um risquinho para a direita, falta 2H. Somando tudo, pessoal, a fórmula fica C6H8O6. Aqui tem 6 carbono, 8H e 6O. Para achar a massa molar, eu vou fazer 6 vezes 12, que é a massa do carbono, 8 vezes 1, que é a massa do H, 6 vezes 16, que é a massa do O, achando a massa molar de 176 gramas por mol. Então vamos trabalhar com isso? O que significa 176 gramas por mol? Que cada mol vale 176 gramas. Mas você não tem 176 gramas, o texto fala que você só tem 1 grama. Se você só tem 1 grama, então 1 grama corresponde a 0,0057 mol. Então quer dizer que 1 grama de vitamina C, pessoal, corresponde a 0,0057 mol. Tá? Só que ele quer resposta em mol por litro. E ele dá essa quantidade de mol em 200 ml. Está aqui no texto, ó, em 200 ml. Se eu tenho isso de mol em 200 ml, quanto eu teria em 1000 ml, que é 1 litro? Então eu vou descobrir quantos mols eu tenho por litro, que dá 0,03 mol, alternativa E. Perceba que eu não usei fórmula, eu usei apenas regra de 3. 2 regras de 3 para fazer um exercício da Unesp. Eu achei aqui a fórmula, então usei conceitos de química orgânica, ok? Para achar a fórmula. Pela massa molar, eu achei quantos mols eu tenho em 1 grama. E através de sabendo quanto eu tenho em 200 ml, eu achei quanto eu tenho em 1 litro. Ok, pessoal? Questão de 2019. Caiu em 2019, caiu em 2020, pode ser que venha com muita força também. No Enem de anteontem, domingo, caiu uma questão de concentração mol por litro também, né? Só que ele misturou concentração mol por litro com aquela parte de cinética, né? De meia-vida. Então você tinha que achar a concentração, que dava 1 mol por litro, e você ir tirando metade da metade da metade da metade 4 vezes, né? Então 1 virava meio, meio virava 0,25, 0,25 virava 0,125, 125 virava 0,0625, acho que era a alternativa B. 6,25 vezes 10 a menos 2, acho que era a alternativa B do Enem. Então também caiu no Enem concentração mol por litro. Tá, pessoal? Então, uma matéria que sempre vem com muita força. Beleza? Meus queridos, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Aqui eu tentei dar uma pincelada nas partes mais importantes, espero ter colaborado de alguma maneira. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, fique à vontade. Pode fazer pelo WhatsApp, pode perguntar no privado. Jura, eu tô com dúvida nisso, tal. Enfim, beleza, galera? E provavelmente essa aula aqui é a última aula que eu estou dando para vocês, né? Não sei se depois os alunos que forem aprovados para a segunda fase vai ter uma aula especial, o Scooby não passou nada, mas dentro daquilo que eu poderia ajudar vocês, eu me despeço por aqui. Falar para vocês, pessoal, que foi um ano muito louco essa temporada 2020, mas falar que vocês já são campeões só por não ter abandonado o barco. Vocês estarem estudando, estarem se empenhando, já mostra o quanto vocês estão focados no sucesso de vocês. E pode ter certeza que se tudo der certo, eu vou estar aplaudindo vocês desse lado, tá bom? Espero ter colaborado de alguma maneira e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Gente, fica com Deus, boa sorte, vai com tudo. Eu agradeço aqui as mensagens de vocês de coração, tá bom, meus queridos?
Fiquem com Deus, boa prova. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu, beijão. Tchau, tchau. Eu que agradeço, gente. Valeu, obrigado. Obrigado, Isa. Obrigado, Edu. Valeu.